Olá, vamos aí à nossa última aula, sobre o guia para afiliados iniciantes, falar sobre as pessoas que compram, os nossos clientes. Então, mais uma vez, já indo direto ao ponto, sem perder tempo, eu deixei uma informação que poderia ter sido passada no vídeo anterior, onde a gente fala sobre o produto. Porém, como é algo extremamente ligado também ao cliente, ao comprador, eu deixei para trazer essas reflexões nesse vídeo, que é a questão do nicho, tudo bem? O pessoal fala muito aí que tem 3 nichos grandes, e realmente são, tá? O de ganhar dinheiro na internet, o de ganhar dinheiro, na verdade, de forma geral, o de emagrecimento e o de relacionamento. Então, se você tem afinidade ou escolheu algum desses 3 nichos, tá? Essa primeira dica que eu vou te dar com relação ao público, que é quem vai comprar o seu produto, que você precisa entender, e é do que se trata esse vídeo aqui, tem o peso dobrado para você, tá? E a primeira dica, então, fuja do óbvio. Uma dica simples, direta, e muito certeira. Fuja do óbvio. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ver isso em detalhes, tá? No desafio 3K, isso daqui a gente está só discutindo, como você pode encontrar um produto ideal para você, e muita gente que entra, por exemplo, no nicho de ganhar dinheiro, tá? Iniciantes que entraram no nicho de ganhar dinheiro tem muita dificuldade com relação a encontrar grupos, tá? Para encontrar locais onde ele possa propagar a mensagem dele dentro do Facebook. Porque a maioria desses grupos já são de pessoas, os administradores desses grupos são pessoas que já possuem e vendem produtos nesses nichos. Então vai ser muito difícil você achar um grupo sobre ganhar dinheiro na internet, por exemplo, que não seja de alguém que já possua um produto. A grande maioria dos grupos, já são aí, tem administradores que estão vendendo alguma coisa. Ele não vai deixar você trabalhar lá. Então, para a gente evitar qualquer surpresa desagradável na hora da oferta, a dica é fuja do óbvio. Nós vamos ver isso então no desafio 3K, quando a gente fala que você não deve começar pensando em termos de mercado, porque o mercado é algo mais amplo, não é isso? A gente tem um mercado, nós vamos entender também que a gente tem um segmento de mercado, que é só uma parte do mercado, Nós temos os nichos e nós temos os micronichos. Você sempre precisa partir dos micronichos, ainda mais se você é um iniciante, porque o mercado, a competição é brutal. Se você vende móveis e começa querendo entrar já para vender no mercado, você vai estar competindo aí diretamente com Magazine Luiza, por exemplo, ou com outros gigantes aí que já tem um nome sólido, um posicionamento sólido no mercado aí há anos. Então a competição fica uma coisa complicada. Com esses 3 grandes nichos, a mesma coisa. Se você começar de forma muito ampla, você não vai conseguir, você vai ter muita dificuldade para desempenhar seu papel de vendedor, você conseguir vendas, conseguir clientes. E vamos dar um exemplo então para deixar claro a coisa, Supondo que você venda algum produto aí que ensine a ganhar dinheiro na internet. Se você for no Facebook e digitar lá para procurar grupos, tá? Ganhar dinheiro na internet, renda extra, esse tipo de palavra-chave óbvia, você vai encontrar grupos óbvios ali e vai ter muita gente atuando lá. Porém, se você conseguir imaginar o seu público, tá? O seu micronicho, E nós vamos já falar como fazer isso. Mas é de forma que ele não seja algo tão óbvio assim, a concorrência cai drasticamente, você vai conseguir fazer muitas vendas. Por exemplo, você poderia imaginar, trabalhando aí com um produto que ensina como ganhar dinheiro na internet, você poderia imaginar mulheres que acabaram de ter filhos, ou então mães de 25 a 35 anos, que trabalham em casa, Elas são donas de casa, cuidam dos filhos, arrumam a casa lá, organizam a casa, enfim, ela tem um expediente dentro da própria casa dela. Esse tipo de público tem muito interesse em saber como ganhar dinheiro na internet, porque eles estão em casa, eles podem exercer uma atividade que vai remunerá-los, vai trazer renda e ainda continuar com a rotina de criação de filhos, de manutenção da casa. Então, para esse tipo de público é muito importante, tá? Isso é muito bom, seria muito bom ganhar dinheiro em casa, enquanto cuida dos filhos, vê os filhos crescerem, enquanto ela faz todas essas atividades, ainda ganha dinheiro. Então, quando você faz isso, você sai do óbvio, você não vai digitar, então, na hora de procurar grupos, ganhar dinheiro na internet, ou renda extra, ou trabalhar em casa, nada disso, você vai procurar grupos e palavras-chave ali relacionados a mães, tá? Mães de primeira viagem, mulheres que trabalham em casa,
do lar, trabalho doméstico, é esse tipo de palavra que você vai então procurar, porque a metodologia do Desafio 3K, nós vamos atuar em grupos, nós vamos fazer relacionamento em grupos responsivos, nós vamos entender já já o que são esses grupos responsivos, mas enfim, você precisa identificar esses grupos e tudo parte da palavra-chave que você vai colocar. E falando de forma geral, se você for fazer anúncio no futuro, porque aqui no Desafio 3K você já vai sair com lista, você já vai sair com dinheiro no bolso para fazer anúncio, para gerar um tráfego aí maior e poder amplificar seus resultados, e também já vai sair com conhecimento dos argumentos que fazem o seu público comprar de você. Você vai sair com conhecimento do seu público e desses argumentos. Então você já tem a oportunidade ao final do curso de realmente começar a trabalhar no marketing digital, né, de forma profissional, de forma automática, já com dinheiro para poder começar a fazer os trabalhos aí, né? Porque se você quiser realmente ganhar muito dinheiro no marketing digital, você vai ter que anunciar, tá? Se você quiser ir pelo caminho orgânico de criar autoridade, criar público, você também consegue, porém demora mais. A maioria das pessoas querem, né, já pegar aí 1-2 meses e conseguirem. Então, aqui no Desafio 3K, isso é possível de ser feito. Você já vai sair com tudo para poder fazer isso. Porém, tudo começa então, né, na identificação das pessoas. E isso é regra geral. Eu falei dos 3 grupos, tá? De você sair do óbvio, mas eu recebo muitas perguntas de pessoas falando assim: Faruk, eu tenho um curso de inglês e eu não estou encontrando grupos. E assim, às vezes você tem que identificar pessoas, por exemplo, empresários que queiram viajar para fazer negócio nos Estados Unidos. Então você pode encontrar um grupo de empresários, você vai procurar por grupos, por palavras-chave, de pessoas que fazem negócio no exterior. Você vai encontrar empreendedores, você vai pegar esse tipo de público, você vai procurar esse tipo de público, alguém que não é tão óbvio assim. É isso, inglês tem muitas... Tem gente que quer fazer inglês para turistar, tem gente que quer fazer inglês para gerar negócio, tem gente que quer fazer inglês para poder ter no currículo ali, né, da universidade, tem gente que faz inglês porque a mãe obriga a fazer. Então são muitas pessoas que gostariam ou precisam ou irão fazer inglês, aprender inglês. Agora, se você tenta agradar todos eles de uma vez, você não vai conseguir. Aí você vai estar entrando no mercado. No mercado tem muita gente estabelecida e a concorrência é feroz. Agora, quando você segmenta a ponto de falar, não, eu vou me comunicar com empresários que querem fazer inglês, aprender inglês para fazer negócio, você consegue criar uma conexão muito maior. Tá? Outra vantagem do Desafio 3K que vale a pena ressaltar aqui, por que o Desafio 3K funciona? É seguro, se você fizer, não tem erro. Porque a comunicação é muito específica. Quando você trabalha com e-mail marketing, você precisa de uma comunicação mais genérica, não é isso? Você vai falar com toda a sua lista, você vai mandar e-mails, né, para todo mundo ali. Então, é preciso escrever um e-mail apenas e ele vai para todos da lista. Então, é um e-mail genérico, é uma comunicação genérica. No Desafio 3K, não, nós vamos interagir em cima das publicações, né, das pessoas aí nos grupos, e são assuntos muito específicos, são dores muito específicas. E por isso, tá, que funciona. Então você não tem dúvidas de quem é, né, com quem é que você está falando. Porque o que não pode acontecer é aquilo, né? Um corintiano falar com um palmeirense, né? Ir lá falar com um palmeirense que o Corinthians é demais. Isso não pode acontecer, né? Palmeirense tem que falar com palmeirense, corintiano tem que falar com corintiano, para que a gente possa ter uma comunicação e uma conexão entre essas duas pessoas. Caso contrário, a comunicação e a conexão fica frágil. Se você pega uma pessoa aí de 110 anos e senta com ela para falar sobre videogame, pode ser que essa conexão não seja tão forte, né? Não é um assunto que cria conexão. Agora, se você for lá para falar dos tempos dourados, né, da música antiga, de como o mundo era melhor naquela época, enfim, sei lá, né? Mas existem outros assuntos que não são videogame que criam mais conexão com essa pessoa mais velha. E é isso que a gente tem que tomar o cuidado, tá? Até porque justamente o segundo ponto, a segunda dica que eu quero te dar é que você crie um mapa da empatia dessa pessoa. O que é o mapa da empatia? O mapa da empatia pode ser um documento de Word. Você vai abrir um arquivo de Word e vai escrever aí, né, alguns pontos que você sabe que, se falados, né, se você conseguir falar com ela sobre alguns assuntos, isso vai gerar conexão com ela. A escolha do assunto, tá? Você só consegue escolher o assunto com quem falar se você conhece ele, não é isso que a gente acabou de falar? Se você está conversando com alguém e não sabe quem é a pessoa que está do outro lado,
né? Você não sabe se é um senhor de 110 anos ou se é um jovem de 18. Isso dificulta o assunto que você vai escolher para falar com essa pessoa. Né? Se você não sabe se essa pessoa gosta de motocross ou não, fica difícil saber se você pode ou não falar com ela sobre motocross, porque às vezes é um assunto que não conecta, ela não quer saber daquilo. Porém, aqui tem outra diferença com o Desafio 3K da forma tradicional de se fazer marketing digital, que o pessoal faz usando muito o e-mail marketing. No e-mail marketing, você supõe alguns assuntos que a pessoa gostaria, né, de receber e manda para todos da lista. Né? Aqui não, aqui você sabe exatamente qual é o tipo de assunto que a pessoa quer ouvir, o que ela quer discutir, porque você vai ver publicações nos grupos e muitos assuntos, muitas dores, né? Nós vamos falar disso daí mais na frente. Mas o assunto que deve ser dito está exposto aqui. E você vai ver que existem vários assuntos. Porém, o mapa da empatia serve justamente para começar a identificar um padrão de público. Tanto para você, né, criar uma conexão maior quando você estiver fazendo essa interação nos grupos, quanto para você também já ter um material para usar no seu e-mail marketing, se for isso que você for fazer aí ao final do processo. Porque, como eu disse, você sai com lista, dinheiro e sabendo exatamente quais são os argumentos que convertem, que fazem o seu público comprar de você. Então, resumidamente, tá? Um mapa da empatia é você saber descrever como é o dia a dia dessa pessoa, você vai ver pelo que ela está argumentando ali e você vai tentar imaginar, é suposição mesmo, tá? Como seria o dia a dia daquela pessoa. Então, se você vê uma gordinha, um gordinho reclamando que a vida tá difícil, ela tá tentando emagrecer, né? Ela tá lutando para isso, então você começa a imaginar o dia a dia dela e você vai detalhar que horas ela acorda, o que ela come no café da manhã, né? Que ela sente fome, que é muito difícil, ela sente preguiça. Então você vai detalhar essa rotina para você ter uma visão bem clara, né, de quem é aquele tipo de público que você está falando. Porque existem vários tipos de público para um mesmo produto. É isso que a gente acabou de dizer aqui, né? Então, em inglês tem vários tipos de público que querem aprender inglês. E quanto mais público você conseguir identificar, tá, esses micro nichos, melhor, tanto para você atuar no Facebook quanto para atuar depois, né, via e-mail marketing, WhatsApp. Eu não sei qual é a estratégia aí que você vai usar. Não vamos falar de e-mail marketing, que é mais tradicional, mas enfim. Uma vez que você identificou a rotina dessa pessoa, né, você vai identificar aí os medos e sonhos delas, tá? Os medos aí tem a ver com dor, tá? Uma mãe que está criando o filho em casa, que está lá dona de casa, provavelmente ela tem uma dor de que o filho dá muito trabalho, né? Filhos dão trabalho. Então pode ser que tenha dias que o filho está impossível, e isso é algo que causa muita dor nela, né? No sentido de que assim, dá trabalho, ela passa raiva, ela tem que correr atrás do menino, enfim, né? Isso traz problemas para ela. E são esses pontos de dor, esses problemas que a gente tem que ir matando aí aos poucos, que a gente tem que ir resolvendo. Então, voltando lá no que a gente falou no começo, se você quer vender um produto de ganhar dinheiro na internet, você identificou que essas mães de 25 a 35 anos são potenciais compradoras do seu produto, até pela rotina dela e tudo mais, então você precisa identificar, né, quais são os pontos de dor, quais são os medos, quais são os sonhos dessa pessoa, para poder pensar em assuntos que te conectem com ela. Porque no Desafio 3K, parte dele nós vamos interagir em publicações que já estão ali, né, publicações de terceiros, e ali já tem a dor exposta. Então você consegue ser bem específico no que você vai falar, no que você vai argumentar. Você já sabe o assunto, você já sabe quem são as pessoas ali que estão falando sobre aquilo, porém no segundo momento você vai ter que fazer suas publicações. Então esse mapa da empatia, essa organização com relação ao seu público, é justamente para que a gente possa ter maiores sucessos na hora que você for fazer a sua publicação. Mas enfim, voltando, esta mãe tem um problema, o filho dá muito trabalho, tem dias que ele está impossível, né? Então você não vai chegar lá e falar, compre meu produto porque você vai ganhar dinheiro e vai contratar uma babá. Não vai fazer isso. Então você vai entender primeiro a dor dela. Beleza, eu já identifiquei uma dor, o filho dá muito trabalho. Então você vai tentar solucionar essa dor. Você pode dar uma dica de brincadeiras para entreter criança. Você pode até dar uma dica, sei lá, dela comprar um DVD da Galinha Pintadinha, né? Que os meninos ficam hipnotizados quando assistem aquilo, né? A questão é, você precisa ajudar ela a resolver esses pequenos problemas, né, do dia a dia dela, tornar a vida dela algo mais fácil, ou então menos doloroso, menos cansativo. E todas essas pequenas dicas, né, podem ser muito valiosas para ela. Talvez ela não sabe que Galinha Pintadinha hipnotiza a criança, né? E ela compra um DVD e coloca lá e a criança dela fica quietinha e a paz reina na casa e no dia a dia dela.
Então ela vai ficar muito grata por aquilo. No segundo momento, você pode dar outra dica ali de tirar mancha de roupa, alguma coisa nesse sentido. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente não chega vendendo, a gente primeiro vai ganhando a confiança da pessoa, a gente vai solucionando, facilitando a vida dela, solucionando problemas, ajudando ela a ter uma vida melhor. E isso que é a parte nobre, a parte digna do marketing digital. Porque não é por interesse, essa pessoa pode não comprar de você, só que mesmo que ela não compre de você, ela vai falar bem de você para todo mundo, e isso acaba atraindo mais pessoas. Então é muito importante ajudar as pessoas, você não sai perdendo com isso, ok? Mas a questão é, em certo momento da comunicação, você vai falar então, depois, né, de você ter ajudado ela aí em vários pontos de dor, ajudado ela a solucionar vários problemas, você vai dizer que você descobriu como ganhar renda na internet, trabalhando em casa. No começo você achou que era golpe, mas aí você testou e viu que não é, né? E vai deixar um link lá para convidá-la a conhecer isso, porque muitas vezes ela nem sabe que isso existe. E simples assim, ela já vai confiar em você demais, porque tudo que você diz para ela até aquele instante funciona. Então ela vai realmente parar para escutar o que você tem a dizer, o que você tem a mostrar, e é nesse momento que a sua autoridade que você construiu pesa, tá? Isso pesa para a decisão dela. Se ela quiser realmente trabalhar em casa e ganhar dinheiro, ela vai ficar muito tentada a seguir seu conselho, entrar e comprar. E ela fazendo isso, então, você vai começar a identificar os argumentos de conversão, né? Todo aquilo que você pode falar para ela que funciona. E no decorrer do desafio 3K, você vai ver, a gente vai falar disso lá também, né? Que todo mundo é muito mediano. Então, todos esses tipos de argumento, todos esses tipos de dor, de medos, de sonhos, de rotina, é algo que na maioria das vezes aí é padrão. Todo mundo está nessa média, tá? A rotina é muito parecida, as dores são muito parecidas e os argumentos de conversão também. Então, criar esse mapa da empatia para o seu público é muito importante para que você faça as vendas tanto no desafio 3K quanto depois, né? Quando você tiver aí dinheiro, lista e conhecimento sobre o comportamento do seu público. E o último ponto, tá, que eu quero te passar, e outra dica, é seja consistente. Você precisa ter consistência. O que é isso? Você precisa estar frequentemente lá falando com essas pessoas, né? A gente está dando exemplo aqui de pessoas individuais, né? Mas só que o comportamento coletivo, como eu já disse, você vai ver que é bem semelhante. Então, quando você chega num grupo de mães, né, que tem filhos pequenos em casa e trabalham em casa, né, são donas de casa, e fala que galinha pintadinha hipnotiza crianças, tá? Você não está falando com uma pessoa só. Todo mundo ali do grupo tem uma rotina muito parecida e elas vão prestar atenção naquilo que você está falando. Porém, se você aparece lá no grupo, né, uma vez a cada 10 dias e some, desaparece, isso não gera conexão, a intensidade de conexão que a gente precisa para facilitar, né, o nosso trabalho na hora da venda, né, na hora que você vai oferecer aí o seu produto para o seu cliente. Então, é preciso ter frequência, é preciso ter constância, é preciso ter consistência. E muita gente me pergunta, Faruk, mas quantas vezes eu preciso fazer isso? Né? Então, assim, eu preciso que você entenda que não tem regra, tá? O que eu tô falando aqui o tempo inteiro. Eu quero te libertar dessas regras. Você tem que ter essa visão analítica de entender, de sentir esse feeling, né? Esse bom senso de falar assim, agora tá na hora. Ou então, opa, eu sumi lá, faz muito tempo que eu não vou lá, eu preciso aparecer. Então a questão é, né? Você também tem que dosar isso com o tempo que você tem disponível. Se você ainda trabalha no emprego formal, né, no emprego físico, tenta fazer uma interação sempre antes de ir para o emprego, sempre depois de chegar do trabalho, né? Ou então, se você realmente não tem tempo, tenta fazer uma vez por semana, mas enfim, tem que ser frequente, tá? Tem que ser frequente. Você não pode aparecer de vez em quando, sempre que quiser. A gente tem que criar uma constância, uma rotina. A questão é que se você não criar uma constância, uma rotina, né, você corre o risco aí de falhar na reta final. Então tenha muito cuidado aí na hora de escolher, tá, a quantidade de público. No caso do 3K, que é um trabalho manual que a gente vai fazer, né, pessoa a pessoa, grupo a grupo, você precisa ter tempo para se dedicar a essas pessoas, até porque vai chegar um certo momento que elas vão te procurar, né? Vão te fazer perguntas, elas vão querer saber. Você vai talvez até se surpreender com isso. As pessoas vão te adicionar e são muitas pessoas que te adicionam, tá? E são muitas pessoas que vão querer conversar com você. Então, vá dosando aí também a quantidade de grupos. E aí a gente cai na mesma situação, né? As pessoas perguntam, não, mas quantos grupos eu tenho que escolher? Isso depende, tá? Se você pegar um grupo aí muito responsivo, com pessoas que
falam muito, interagem muito, então você vai ter que pegar só um, né? Se você não tem tempo, vai ter que ser só um. Então isso daí você que vai ter que sentir. Quando você sentir que não está conseguindo atender mais pessoas, então você vai parar e não vai pegar mais grupo. Você vai se dedicar ali a resolver o problema daquelas pessoas, né? A tentar trabalhar com aquelas pessoas ali que já estão quentes o suficiente. Porque senão a gente cai nessa situação, né? Que nós estamos falando aqui, a gente perde a consistência. A pessoa começa a falar conosco, a gente começa a falar com ela numa frequência muito grande e de repente some. E aí a pessoa sente-se traída, né? Ela começa a te falar, opa, esqueceu de mim, opa, sumiu. E se você estiver recebendo esse tipo de mensagem, esqueceu de mim, sumiu, é porque ela está começando a ficar chateada que você não está aparecendo lá o suficiente. Então você tem que aparecer mais, tá? Isso daí é tudo que eu tô falando e tudo que nós vamos ver, eu sempre vou bater na tecla do bom senso. Isso daí você precisa ver. Eu não posso falar números, não posso ditar regras, porque eu estaria te enganando. Não existem regras. Você vai ter que ver. Às vezes um grupo é muito responsivo e às vezes você tem que juntar 5 para poder preencher a sua agenda, né? Dentro do tempo que você tem disponível para falar com essas pessoas. Então, o que é importante é que você tenha constância. Se você fala com essas pessoas dia sim, dia não, tente manter essa constância aí por pelo menos os 30 dias. Né? Se você fala com ela todos os dias, tenta manter isso. Ou se você fala só 2 vezes na semana, tudo bem, mas tente manter essa frequência. Tá? Não vá deixando a rotina, o dia a dia, fazer com que isso caia, porque senão realmente a pessoa começa a se desconectar e aí o momento da compra fica mais complicado. Então é isso, já no próximo vídeo a gente entra no desafio 3K em si, né? Nós já vamos para o módulo aí da semana 1, colocar a mão na massa para trazer esses resultados aí para você, ok? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Obrigado, até lá.